A cunhada me ofereceu dinheiro para manter em segredo o caso dela. Eu aceitei por anos, até que o amante dela me ameaçou e acabei revelando o segredo por engano. Então, vou tentar ser o mais breve possível. Tenho 22 anos e tenho um irmão mais velho, 26 anos, que está casado com a namorada há cerca de 6 meses. Eu e meu irmão não nos damos bem, e não estamos em bons termos desde o ensino médio, quando ele espalhou um rumor sobre mim de que eu era cleptomaníaca e as pessoas precisavam ficar atentas a mim. Ele fez isso porque estava bravo comigo por contar para sua então namorada que ele estava flertando com outra garota que estava na mesma turma dele. Meu irmão era um pouco mulherengo no ensino médio e tinha fama de se envolver com várias garotas ao mesmo tempo porque achava que isso fazia parecer legal. Então, quando contei para a então namorada dele que ele estava traindo ela, ela o confrontou na cafeteria e houve toda uma confusão em que ela o humilhou totalmente na frente de todos os amigos dele. Ele descobriu de alguma forma que eu o tinha denunciado e, para retaliar, espalhou aquele rumor sobre mim. Claro, todo mundo acreditou nele porque ele tinha 18 anos e era um veterano no time de futebol americano e eu era apenas uma caloura de 14 anos. Ele arruinou os próximos anos da minha vida com aquele rumor, porque eu já era meio desajeitada e desinteressante no ensino médio, com aparelho nos dentes, então um rumor como esse era a última coisa que eu precisava. Fui intimidada sem parar pelos próximos 4 anos, depois que meu irmão se formou, e nem mesmo pude participar do baile de formatura ou de qualquer outro evento, porque ninguém queria ser visto comigo. Foi assim que o bullying foi ruim. Tive alguns amigos que estavam comigo apenas porque eles também haviam sido intimidados, então isso foi algum consolo, mas mesmo assim, meu irmão havia arruinado completamente minha experiência no ensino médio com o que fez, e isso ficou comigo. Esse tipo de bullying é suficiente para marcar qualquer pessoa para a vida toda, e a parte mais triste foi que eu nem sequer tinha oferecido aquela informação à namorada dele voluntariamente. Ela me encurralou depois da escola um dia e exigiu saber se a outra garota tinha algo a ver com meu irmão, e eu fiquei intimidada demais porque ela era mais velha e muito maior fisicamente do que eu. Então eu disse a ela a verdade. Eu não queria problemas e também não queria mentir porque sentia que tanto a outra garota quanto a namorada dele mereciam algo melhor do que serem enganadas. Se soubesse que o que fiz naquele dia teria consequências tão terríveis, provavelmente teria ficado de boca fechada. Isso foi naquela época e depois que ele começou aquele rumor, eu simplesmente parei de falar com ele. Ainda tive que viver com ele sob o mesmo teto, mas foi só isso. Tentei ao máximo evitar conversar com ele a qualquer custo. Ele se mudou para a faculdade depois de alguns meses, mas mesmo quando voltava para casa nas férias, eu o evitava como se fosse a peste. Não diria que cortei relações com ele depois que saí de casa, porque não era possível, já que ambos voltávamos para as festas de fim de ano e nossos pais nos instruíram a nos comportar bem perto de parentes. Então, fizemos o possível para sermos civilizados um com o outro pelo bem dos nossos pais, mas isso foi tudo. Também não tinha intenção de comparecer ao casamento dele, mas minha mãe me disse que seria muito estranho se não fosse, e meus pais se importam muito com as aparências, então fiz o que eles disseram, e acho que tive sorte por ter feito isso, porque foi assim que descobri sobre o caso da minha cunhada. Minha cunhada, Chloe, 28 anos, estou usando um nome falso para ela, tinha estado com meu irmão por 2 anos antes de se casarem. Eles se conheceram por meio de um amigo em comum. Ela nunca foi muito simpática comigo sempre que nos encontrávamos em festas e coisas do tipo e sempre agia com superioridade. Não achei muito surpreendente, já que era namorada do meu irmão, então nunca me esforcei para conhecê-la e nem nós duas gostávamos uma da outra. No dia do casamento dela, cerca de meia hora depois da cerimônia ter acabado e eu ter almoçado, decidi que era hora de sair. Na época, Chloe tinha dito a todos que estava voltando para o hotel para trocar de roupa para poder participar da celebração e já estava fora há 10 minutos quando saí. A caminho do estacionamento, no entanto, eu a peguei aos beijos com um dos amigos do meu irmão, Marcos, em um canto deserto onde ninguém poderia vê-los, mas infelizmente meu carro estava estacionado a alguns pontos de distância de onde eles estavam parados. Fiquei atordoada e nem sabia o que dizer, mas então Chloe me avistou e se afastou de Marcos o mais rápido que pôde. Eu estava paralisada no lugar e havia afastar Marcos e dizer para ele ir embora. Ele correu dali e ela decidiu se aproximar de mim. Não disse uma palavra enquanto ela falava comigo e explicava que, embora meu irmão fosse um cara maravilhoso e ela soubesse que ele sempre proveria para ela, o coração dela queria outra coisa, o que significava que meu irmão era rico o suficiente para ela se casar, mas Marcos era quem ela amava.
Fiquei repulsada, porque sempre olhei com desprezo para garimpeiros de ouro, mas então Chloe me pediu para manter tudo em segredo e ela me daria o que eu quisesse. Algo clicou naquele momento e decidi que queria me vingar do meu irmão por tudo que ele tinha me feito passar. Se fosse outra pessoa que estivesse sendo traída, eu definitivamente teria falado e deixado essa pessoa saber, mas meu irmão mesmo me ensinou a importância de ficar em silêncio às vezes. Ele tinha sido aquele a me ensinar isso na escola secundária. Então eu disse a Chloe que ficaria quieta, mas apenas se ela estivesse disposta a me pagar $1000 por mês. Eu sabia que meu irmão ganhava uma quantia decente de dinheiro e Chloe também tinha uma renda razoável, mas não era tanto quanto a do meu irmão. Ele é analista de dados e Chloe trabalha na recepção de um hotel, então eles definitivamente poderiam abrir mão de $1000 para mim todo mês. Chloe inicialmente estava um pouco resistente, mas lembrei a ela que ela mesma tinha me dito que estava disposta a me oferecer qualquer coisa e eu tinha nomeado meu preço, então a bola estava agora com ela. Ela poderia concordar com o meu termo e me enviar o dinheiro todos os meses, ou eu poderia ir e contar tudo para o meu irmão. Eu estava bem com qualquer opção. Ela tentou negociar, mas me mantive firme e recusei a ceder. Então, eventualmente, ela teve que concordar. Estou trabalhando como representante de RH em uma empresa depois de me formar na faculdade e posso viver bem. $1000 não são algo que eu não conseguiria viver sem, mas definitivamente ajudou, não apenas financeiramente, mas também me senti ótima sabendo que estava me vingando do meu irmão e da esposa dele por terem sido horríveis comigo. Foi assim nos últimos 6 meses até a semana passada, quando Marcos decidiu me fazer uma visita do nada. Pude ver pelas câmeras do lado de fora que ele trouxe um bolo consigo para fazer parecer que era meu aniversário ou algo assim, e imaginei que foi assim que ele passou pela segurança, dizendo que era uma surpresa. Eu não confiava nele nem um pouco e estava cética em deixá-lo entrar no meu apartamento, então ele falou comigo do lado de fora da porta. Aparentemente, Chloe finalmente tinha contado a ele sobre nosso pequeno acordo e ele não gostou, então veio até mim para falar e me dizer que eu precisava recuar. Ele disse que eu não podia simplesmente chantagear a Chloe assim e me disse que se eu tentasse entrar em contato com ela novamente, ele se certificaria de que eu teria problemas para resolver. Eu fiquei muito irritada e disse para ele me deixar em paz, e ele fez, mas só depois de me lembrar que ele era capaz de transformar minha vida em um completo pesadelo se ele quisesse. Ele deixou o bolo para mim na porta e não tinha nada escrito além da palavra bem glacé. Eu odeio ele de coração, mas tenho que admitir que ele sabe como executar a encenação perfeitamente. Depois de me ameaçar, Marcos foi embora e decidi fazer a ligação e informar meu irmão sobre o que Chloe estava fazendo há sei lá quanto tempo. Eu estava furiosa que ela ousou enviar alguém para me ameaçar, porque, na minha opinião, eu estava cumprindo minha parte do acordo bem e não tinha dito uma palavra sobre o que a peguei fazendo para ninguém, e ela teve a audácia de deixar Marcos me ameaçar. Eu sabia que ela sabia da visita de Marcos porque, depois que ele saiu, verifiquei meu telefone para ligar para ela primeiro, mas percebi que ela me bloqueou, o que me levou a decidir ligar para meu irmão. Felizmente, ele atendeu a ligação e contei tudo, incluindo subornos, e disse que agora ele podia fazer o que quisesse com essa informação e desliguei antes que ele pudesse responder. Depois, deixei meu telefone de lado e fui dar um breve passeio para clarear a cabeça. Quando voltei, tinha mais de 50 mensagens e 10 chamadas perdidas de Chloe me acusando de arruinar sua vida. Minha mãe também tinha me ligado e decidi ligar para ela de volta para entender o que estava acontecendo. Aparentemente, meu irmão já suspeitava dela estar traindo porque ela tinha sido estúpida o suficiente para deixar o telefone desbloqueado perto dele várias vezes e ele tinha lido algumas mensagens de Marcos, mas não eram mensagens suspeitas, então meu irmão não se importou, mas questionou por que ela falava com Marcos tão frequentemente, já que não eram amigos, pelo que ele sabia. Ela o convenceu de que agora eram amigos e era tudo platônico, mas hoje, depois de eu contar ao meu irmão o que estava acontecendo pelas suas costas, ele confrontou Chloe e percebeu que ela o estava enrolando o tempo todo, depois de checar o telefone dela. Agora ele está prestes a pedir o divórcio e está absolutamente devastado. Meus pais estão furiosos comigo porque eu permiti isso por 6 meses inteiros e querem que eu me desculpe com meu irmão e devolva o dinheiro para ele porque é dinheiro de chantagem. Eu não concordo com o que eles estão dizendo de jeito nenhum, porque primeiro de tudo, eu nem acho que isso é tecnicamente chantagem. Ela foi quem se ofereceu para fazer algo por mim. Eu sei que ela provavelmente pretendia me conseguir um tratamento de spa de graça no hotel ou algo menos evidente do que isso, mas isso é o que eu queria e ela concordou com os meus termos. Não foi chantagem,
Foi apenas um acordo que a esposa dele fez comigo para manter o segredo de forma justa, então eu não entendo por que eles estão tão revoltados quando deveriam estar com raiva da Chloe agora. Além disso, a expectativa de que eu me desculpe com meu irmão e devolva o dinheiro para ele é absolutamente ridícula. Eu não devo nada a ele, nem um nem outro, e definitivamente não vou fazer isso. Ele foi um idiota comigo e arruinou 4 anos da minha vida com um rumor estúpido dele, e eu ainda não consegui superar isso. Quanto ao dinheiro, isso é entre a Chloe e eu, e como eu cumpri a minha parte do acordo, acho que tenho direito ao que recebi e não vou devolver nada a ninguém. Eu disse aos meus pais que não faria nenhuma dessas coisas, então agora eles estão ameaçando me excluir de suas vidas para sempre porque me tornei alguém que eles não reconhecem mais. Já se passou uma semana e eu ainda não falei com eles, mas eles me lembram todos os dias que o que eu fiz foi realmente muito errado, mas honestamente eu não acho. Eu aceitei subornos da minha cunhada para esconder o caso dela com meu irmão porque ele começou um rumor sobre mim no ensino médio. Atualização 1. Então fiz o que todos sugeriram aqui e decidi ir ver minha família. Esse incidente finalmente me fez perceber que meus pais eram tão ruins quanto meu irmão e eu na verdade estou melhor sem todos eles. Eles simplesmente são ruins e nunca foram legais ou gentis comigo. Tudo o que eles faziam era apenas para parecer que éramos uma família feliz por fora, mas eu sei a verdade. Eu sei que eles nunca me defenderam e me deixaram ser intimidada por anos sem dizer nada porque não queriam se envolver. Eles também nunca repreenderam meu irmão por começar o rumor pelo mesmo motivo e o trataram como uma rivalidade normal entre irmãos, quando podiam ver claramente que ele me fez sofrer muito. Ninguém havia intimidado ele depois que sua namorada gritou com ele na cafeteria. Foi apenas um dia ruim para ele, mas para retaliar por um dia ruim, ele arruinou 4 anos da minha vida e mesmo assim continuei tentando agir normalmente ao redor dele apenas pelo bem dos meus pais, porque eu queria ser uma boa filha para eles, apenas por alguns migalhas de afeto e validação. Mas não vou receber nada disso, nem mesmo meu irmão e eu éramos próximos quando crianças e só nos afastamos quando ele começou o ensino médio porque de repente ele era muito legal para a irmã mais nova e eu era muito esquisita para ser vista com ele, então realmente toda a minha família não foi nada além de superficial e cruel, e estou realmente feliz por finalmente ter acabado com eles. Eles nunca iam me amar e nunca iam mudar, mesmo com este incidente, eles encontraram um bode expiatório e tentaram me fazer parecer a vilã sem nem se importar com o motivo pelo qual eu fiz o que fiz. Se eles tivessem tentado consertar as coisas para mim quando eu estava sofrendo ou interviessem e fizessem meu irmão ser uma pessoa decente para mim, talvez eu não tivesse feito algo tão extremo e desnecessário a ele apenas por vingança, mas eles não se importam com o meu passado, tudo que se importam é que eu arruine o futuro do meu irmão em seu casamento. Eu sou egoísta, sou insensível e sou uma criminosa e muito mais, mas ele é apenas o filho perfeito deles, que, a propósito, está nos seus 20 e tantos anos. Fui tola por esperar que minha família fosse gentil comigo e fui uma tola ainda maior por continuar em contato com meu irmão depois do que ele fez comigo, apenas para que meus pais não ficassem bravos comigo. Eu deveria tê-lo cortado da minha vida depois que me mudei para a faculdade e deixado isso ser o fim do pouco relacionamento que ainda tínhamos. Mas como dizem, toda nuvem tem um lado positivo, então vou escolher olhar para o lado bom disso. A justiça finalmente o alcançou e agora ele vai experimentar a dor que ele causou a tantas meninas e mulheres durante seus dias de ensino médio e faculdade, apenas para parecer legal e desejável para seus outros amigos idiotas. O traidor finalmente é traído, a vida se completa para ele. Tudo o que vou fazer é pegar a pipoca e esperar pelo drama se desenrolar, porque eu mereci isso. Não é como se eu estivesse saindo completamente de mãos vazias, porque o suborno da minha cunhada ainda cobriu metade do meu aluguel por alguns meses e foi ótimo enquanto durou. Então, no momento, não tenho arrependimentos para falar. Já se passaram 2 semanas desde que publiquei meu post original e obrigado a todos que comentaram, porque isso ajudou muito mais do que eu esperava. Eu refleti sobre isso, me lamuriei sobre isso e até chorei muito, mas finalmente consegui bloquear todos os membros da minha família em todos os lugares que pude. Também disse à segurança para não deixar nenhum membro da minha família me visitar, então não há como eles me alcançarem a menos que eu escolha deixá-los. Quanto a Marcos e Chloe, eles praticamente desapareceram desde que a notícia explodiu. Não tenho atualizações sobre eles, já que não temos amigos em comum. Ainda consigo obter atualizações sobre o que minha família está fazendo de vez em quando através de alguns primos meus, mas não faço ideia sobre eles. De certa forma, é bastante relaxante, pois não tenho que me preocupar com ninguém agora e posso viver do jeito que quero sem me importar com meus pais.
Me sinto muito menos sobrecarregada do que costumava e amo esse sentimento. Também não preciso de nenhum deles de volta. Atualização rápida: acabei de descobrir que o motivo pelo qual Chloe tem estado tão quieta é porque ela está grávida e as coisas estão realmente complicadas entre ela e meu irmão agora, mas meus pais obviamente estão me culpando por isso. Um dos meus primos que ainda o segue no Facebook me enviou um post do meu pai onde ele me nomeou e me envergonhou por arruinar o casamento do meu irmão por alguma rixa boba de ensino médio. Não é culpa do meu irmão que ele estava traindo naquela época e nem é culpa de Chloe que ela estivesse traindo meu irmão. De alguma forma, tudo é culpa minha. Ele postou sobre o que aconteceu, mas deixou de fora todos os detalhes importantes, incluindo o fato de que Chloe foi quem tentou fazer um acordo comigo primeiro e não o contrário. Não foi como se eu a pegasse com Marcos e a forçasse a pagar dinheiro todo mês ou então eu contaria tudo. Eu nem sequer tive essa ideia até ela fazer uma oferta, então eles realmente não podem usar o termo chantagem aqui. Isso é literalmente ridículo. E meus parentes mais velhos, minhas tias e tios que têm a idade dos meus pais ou mais velhos, obviamente estão do lado deles porque, A, eles não conhecem o meu lado da história e B, mesmo se soubessem, não se importariam porque meus pais deixaram bem claro que eu sou a culpada aqui e que eu sou quem precisa ser colocada no meu lugar. Então eles assumiram a responsabilidade de me enviar vários textos expressando sua decepção e repugnância em relação às minhas ações e até estão dizendo que esperavam mais de mim, o que é completamente louco porque, literalmente, quem são essas pessoas? Eles só costumavam se importar comigo durante os feriados e mesmo assim nossas conversas seriam tensas e estranhas. Eu não considero minha família estendida próxima de jeito nenhum, então é ridículo que eles esperem algo de mim. Eles nem me conhecem o suficiente para esperar alguma coisa. Vamos começar por aí. E meu pai não postou a história sobre como fui intimidada relentlessmente por causa do rumor do meu irmão, ele convenientemente deixou de fora esse detalhe muito importante e tratou aquele incidente como algo banal quando na verdade não foi. Ele não faz ideia do quanto aqueles 4 anos foram difíceis para mim. Eu estava totalmente sozinha, com praticamente ninguém para me apoiar, seja na escola ou em casa, e vou orar para que nenhum outro jovem passe por algo assim. Isso me quebrou, e não acho que eu vá simplesmente superar isso. Eles querem agir como as vítimas agora e fazer parecer que tudo foi minha culpa, mas infelizmente não vou deixá-los sair impunes. Também postei meu lado da história para que não possam controlar a narrativa. Já se passaram 15 minutos desde que postei e não tenho coragem de verificar minhas notificações agora, porque não estou preparada para todo o ódio que posso receber, mas sei com certeza que alguns dos meus amigos e alguns membros da família definitivamente estarão ao meu lado nisso. Estou apenas esperando que a positividade supere a negatividade. Honestamente, estou completamente cansada da minha família. Eles são literalmente a versão humana de uma terrível enxaqueca e mal posso esperar para que esse drama passe. Atualização 3. Ei pessoal, já se passaram cerca de 3 dias desde que compartilhei meu lado da história e ela se tornou bastante popular entre pessoas que estudaram com meu irmão e comigo. Infelizmente, esse post também chegou a outra mulher da mesma turma do meu irmão e ela publicamente expôs meu irmão por mentir sobre seu estado civil. Ela leu meu post e depois leu o post que meu pai fez para contextualizar e, como era um post público, ela conseguiu encontrá-lo facilmente. Então ela juntou as peças e compartilhou que aparentemente meu irmão, que agiu tão devastado por sua esposa tê-lo traído com seu amigo, não estava muito atrás dela. Cerca de um mês atrás, essa mulher estava visitando a cidade, já que se mudou do estado depois que o ensino médio terminou. Meu irmão respondeu a uma das histórias dela no Instagram, começou uma conversa com ela e a convidou para sair. Eles até tiveram intimidade depois. Ele não disse a ela que era casado e usou um perfil falso para mandar mensagens em vez do seu perfil real, onde ele tinha fotos com a Chloe. Aparentemente, ele usa essa conta falsa para stalkear mulheres que conhece, então pelo menos ele é mais esperto que a Chloe. Essa mulher inocente manteve seu encontro com ele em segredo por um tempo e depois que ela foi embora, meu irmão até prometeu manter contato, mas depois a bloqueou em todos os lugares. Foi só agora que ela descobriu toda a verdade. Foi louco o que meu irmão fez, mas não foi surpreendente, afinal, um traidor sempre será um traidor. É apenas hilário que ele tenha acabado com outra pessoa do mesmo tipo e agora eles estão envolvidos em um divórcio e em uma batalha pela custódia que será muito interessante, pois Chloe nem mesmo sabe quem é o pai de seu filho ainda.
Obviamente, tenho me divertido muito ouvindo sobre todo o drama que está acontecendo com eles, porque esse foi o cara que foi extremamente cruel comigo quando adolescente e me deixou marcada para a vida toda, e agora a vida está lhe dando cartas ainda piores. Isso é apenas o karma em seu melhor, e é tão divertido para mim porque não me importo com eles agora, então estou apenas assistindo a tudo se desenrolar como um verdadeiro drama da vida real. Todos dessa história são terríveis, mas a OP certamente teve suas razões para se vingar. A OP deixou as opiniões divididas, mas o que vocês acham? Uma lenda da vingança, uma babaca ou uma bacaca com razão? Quero saber a opinião de vocês. Obrigado por assistirem até aqui.